Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Então vamos lá para o vídeo. Hoje o mercado começou muito bem e ele teve excelentes oportunidades, tanto de entrada para venda como entradas para compra, certo? Essa linha, como eu venho falando há bastante tempo, é a nossa linha de tendência, onde ela vem sendo fundamental desde o dia 4 de julho, certo? No dia 4 de julho nós traçamos ela e desde então ela vem sendo relevante para as nossas análises constantemente. E como ela está sendo relevante, não há por que apagá-la. Então vamos voltar aqui. O mercado hoje, ele abriu com um gap bastante alto aqui. E posteriormente a isso, ele rompeu a região de linha de tendência. A partir do momento em que ele rompeu a região de linha de tendência e perdeu força, que seria nesse candle aqui, o que eu iria esperar? Eu ia esperar justamente o pullback para que eu pudesse realizar a entrada, certo? Aonde seria essa região de pullback? E aonde seria a entrada? Bem, o mercado ele veio caindo. Posteriormente, ele fez um pullback na região tanto da média de 9 quanto da média de 20, da VWAP diária e principalmente na nossa região de tendência, certo? Vou apagar aqui essas linhas. E vamos puxar a nossa Fibo. Aqui. Aqui existem dois tipos de Fibo que eu poderia puxar. Poderia puxar essa Fibo aqui, onde ela está. E eu poderia puxar para cá. Certo? Vocês conseguem observar também um outro ponto bem interessante. Com esse gap que aconteceu no primeiro candle do dia, o preço travou exatamente na linha da VWAP do dia anterior. Ela serviu basicamente como uma resistência para o preço, certo? Posteriormente a isso, ele veio fazer o pullback aqui. Eu estou no time frame de 5 minutos. Se for num time frame menor, a entrada e o stop seriam menores, certo? Vou colocar aqui no de 2 minutos para mostrar aqui para vocês. Vou puxar a nossa Fibo aqui para cá mesmo. E eu realizaria a entrada justamente aqui. Esse candle aqui. Deixa eu pintar ele aqui para vocês, para que fique mais fácil a visualização dele. Seria aqui a entrada, aonde o stop ficaria justamente acima do pavio da VWAP, ficaria aqui, basicamente na região da linha de tendência. E a nossa entrada seria no fundo, certo? Aonde encerraria esse candle. Ok? Seria uma operação de, basicamente, aqui. Seria uma operação onde o meu stop teria 300 pontos. E o meu ganho seria de 1.690 pontos, certo? Foi um risco-retorno muito bom, ok? Posteriormente a isso, como a gente iria conduzir essa operação e qual seria o nosso momento de saída, certo? Nós iríamos sair puxando o espelhamento da Fibo. Aqui seria o primeiro alvo, que foi aonde ele veio fazer o pullback novamente, onde as médias haviam se afastado,
e ele veio para próximo das médias para depois continuar o seu movimento de queda. Vou diminuir o zoom para puxar a fibra aqui. Aqui é o segundo alvo, onde ele novamente estava afastado das médias e veio retornando para um pullback nelas e continuou caindo próximo da linha de média móvel 9. E aqui é o nosso terceiro alvo. Foi bem próximo à região do terceiro alvo da Fibo. Como eu sempre falo para vocês, quando não há um toque na região de terceiro alvo, ou de segundo alvo, ou de primeiro alvo da Fibo, qual é o momento em que se aceita a saída? O momento que se aceita a saída é o momento em que as médias se invertem, certo? Então, aqui seria o máximo onde você poderia conduzir a operação, que foi o 1690, que eu havia falado para vocês, e a saída seria aqui, com 1160 pontos, certo? Eu poderia sair aqui muito bem, a partir do momento em que a média começou a perder preço em comparação à entrada, certo? Só que, por uma questão técnica minha, eu não retirei, porque o preço poderia trabalhar da seguinte forma: ele poderia continuar aqui, fazer o pullback na média de 20 e continuar o processo de queda, certo? Como ele não fez isso, então a minha saída foi com 1160 pontos, certo? Mas não há nenhum problema se você pegou os 1.600 pontos. Inclusive, parabéns, né? Voltando aqui, nós temos agora, então, essa Fibo aqui, do dia inteiro, certo? Essa Fibo aqui do dia inteiro, foi interessante mantê-la justamente pelo prosseguimento das horas seguintes, certo? Após isso, após essa queda gigantesca que o mercado teve e essa oportunidade de entrada, eu voltar aqui para os 5 minutos, o mercado ele começou a trabalhar em uma recuperação do preço da queda que ocorreu, certo? E ele não é essa linha. E ele fez uma tendência de alta. Aqui. A partir do momento em que ele fez esses dois toques, a partir do momento em que ele deixou esses pavios aqui, eu traço uma linha de tendência, porque o preço estava recuperando a queda, e vou esperar. Vou esperar o quê? Vou esperar uma oportunidade de entrada. Como vocês podem ver, aqui o preço deu um indício de que ele iria continuar o processo de alta, porque ele veio a primeira vez e foi o fundo, a mínima do dia, e posteriormente ele veio de novo testar essa região de tendência, certo? O preço subiu e fechou em ignição. Como ele fechou em ignição, a partir do momento em que ele fechou aqui, só copiar esse aqui que fica mais fácil. Como ele fechou aqui, aqui seria também uma entrada no 2 minutos, certo? Aqui seria uma entrada no 2 minutos que ele deu a oportunidade de você entrar com um stop menor, certo? Com o stop menor, até onde eu iria conduzir essa operação? Eu tenho esse fundo com esse topo aqui, certo? Eu vou apagar a outra Fibo por enquanto, para que vocês consigam enxergar melhor. Até onde eu iria conduzir essa operação, certo?
Eu iria conduzir essa operação até... Aqui, ó. Primeiro alvo foi cravado. O preço continuou seguindo, pois as médias estavam alinhadas agora para cima. Então, eu traço o segundo alvo, que foi justamente aqui, e venho para o terceiro alvo, que foi aqui. Quando ele veio aqui para o terceiro alvo, ele novamente não conseguiu chegar nesse patamar. A pergunta é, por que ele não chegou? Ele não chegou porque havia a FIBO do dia inteiro. É por isso que eu falei que iria apagar por enquanto, que eu iria voltar com a FIBO. Ele apagou, ele recuperou o preço exatamente até os 7,6 da FIBO. Então, existe duas confluências aqui para a saída ser no preço máximo onde ele foi, que foi a 7,6 da FIBO. Existia a confluência de que o preço estava recuperando e quando ele chegou próximo da 7,6 ele perdeu força, certo? O segundo alvo havia sido cravado. Quando ele chegou próximo da 7,6 do dia inteiro, ele começou a perder força. E no momento aqui, ó, ele começou a realizar o que eu havia falado em alguns vídeos sobre a proteção vendedora do preço. E vocês podem observar que ele começou a criar pavis de proteção do preço. A maioria dos pavios grandes estão voltados para cima. Então, a pressão vendedora estava segurando o preço naquele patamar, não permitindo que os compradores continuassem a subida do preço, certo? E no momento em que ele cravou, ele fez esse doji e voltou para baixo nesse pequeno candle aqui, eu saí, certo? Eu não esperei as médias se inverterem, certo? Porque eu percebi que o preço estava segurando ali. Ali seria o máximo dele. Então, o stop seria aqui, debaixo desse candle. E a nossa operação seria daqui, o fechamento desse candle e a abertura do seguinte, até o 7,6. Isso aqui foi uma operação muito longa, que inclusive eu saí da frente do computador justamente para não dar aqueles ataques de ansiedade de você querer sair logo da operação, para querer proteger. Você deixa lá e deixa seguir. Se seu stop está técnico, se você está conduzindo a operação de forma correta, não há por que você sair antes, certo? Foi uma operação de 4 horas e 15, mas com um retorno de 1.238 pontos, certo? Então, quando o preço fez esse pullback aqui, esse aqui, ó, eu tirei meu stop daqui e fiz a proteção dele aqui, embaixo, no pavio. Quando o preço fez o pullback aqui, nessa região aqui, eu vou copiar aqui de novo. Quando ele fez essa proteção aqui, menor, aqui, ó. Quando ele fez essa proteção aqui, onde ele cravou na linha de tendência que estava aqui do dia, né? E ao mesmo tempo ele fechou para cima o seguinte, das médias de 20 e de 9, para cima da linha de tendência também macro que a gente tem, eu arrastei meu stop para cá novamente, certo? Fazendo a proteção do preço de forma técnica, não de qualquer jeito e não também financeira, mas de forma técnica, certo? E a partir do momento que ele cravou aqui, eu zerei a operação, fechei, certo? E após isso, o mercado
rompeu aquela região, aquela linha de tendência do dia que se desfez, né? E fechou em um candle de alta bem grande. Candle de alta de 355 pontos, mais ou menos, né? Inclusive, não entendi o porquê desse preço ter feito esse gap tão grande, essa esticada tão grande, gap não, esticada tão grande do preço, mas são as alegrias do mercado que sempre trazem para a gente novidade para que a gente possa estudar, certo? Então o preço ele cravou, vou voltar aqui, o preço ele cravou na região de 7,6 aqui, com uma recuperação do preço que havia caído, certo? O preço caiu e recuperou até o 7,6. A possibilidade de queda no dia posterior, né? Só que nós podemos também ter, como há uma linha de tendência de alta aqui, nós podemos ter a continuidade desse movimento, né? Vamos esperar e aguardar o próximo dia para poder observar, certo? Então é isso que eu trago para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com quem vocês gostam. Um abraço e tchau!